com a paz do Senhor? Amém. Queria pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em 1 Samuel 3. Queria desde já estar agradecendo a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Estar aqui nessa noite, estou muito nervosa. Aleluia, Deus abençoe. Aleluia. Gente, eu quero chamar aqui a nossa irmã Eliane para compor o passo com a gente. Fala a Deus. Glória a Deus. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos começaram a escurecer, a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E este se levantou. Foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha lhe sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Até aqui. Irmãos, eu quero dividir essa palavra em duas partes. E a primeira parte eu quero direcionar as crianças e fazer uma pergunta para elas. Quem de vocês, levanta a mão, quem de vocês conhece a história de Ana e de Samuel? Muito bem. Eu vou só trazer aqui um pouquinho pra gente lembrar. Ana era casada com Eucana. E Eucana ele tinha duas mulheres, a Ana e a Penina. E a Ana não podia ter filhos, só quem tinha filhos era a Penina. E a Penina, ela ficava perturbando a Ana, falando pra ela assim: eu posso ter filhos e você não. E a Ana, ela ficava muito triste por causa disso. E porque ela queria muito ser mãe, o desejo da Ana era ser mãe. E um dia ela subiu, como de costume, junto com seu marido, para prestar sacrifícios ao Senhor no templo. E ela orou ao Senhor e pediu ao Senhor que desse um filho a ela, que era o desejo dela ser mãe. Só que ela, além de pedir a Deus um filho, ela fez uma promessa para o Senhor, que se o Senhor desse um filho a ela não cortaria o cabelo do seu filho e levaria o seu filho para servir no templo, para aprender sobre as leis. E o Senhor, ele se alegrou com ela. E ele concedeu a Ana o desejo dela de ser mãe. E eu queria dizer para vocês, crianças, que a Ana, ela foi muito obediente ao Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é muito clara a respeito de que Deus, ele não gosta de contendas, ele não gosta de brigas. E quando Penina ia lá e cutucava a Ana sobre ela poder ter filhos e Ana não ia lá brigar com ela, não ia discutir com ela. O que ela ia fazer? Ela ia orar ao Senhor e dizer para o Senhor o desejo dela de ser mãe. Então, eu queria deixar aqui para vocês, crianças, além disso, tem a família de Eli também. Ele tinha dois filhos, Ofni e Finéias. E esses dois filhos de Eli, eles não agradavam ao Senhor. O Senhor, ele se entristeceu com a casa de Eli, porque eles faziam coisas que não agradavam ao Senhor dentro do templo. Então, o Senhor, ele fala para Eli que ele não quer os filhos dele ali no templo, porque ele se entristece com a família de Eli. Então, Samuel nasce, Deus concede a Ana o
desejo de ser mãe. Samuel nasce e quando Ana termina de amamentar Samuel, ela leva Samuel até o templo para que ele sirva ao Senhor. E ali eu queria falar com vocês sobre a obediência e sobre a desobediência. Samuel e Ana são um grande exemplo de obediência ao Senhor. Samuel, ele obedeceu a Eli quando ele falou assim: ó, vai lá deitar, porque não sou eu que estou te chamando. Samuel obedeceu a Eli, ao Senhor, quando o Senhor chega para Samuel e fala assim: Samuel, eu queria te dizer que eu não estou contente com a casa de Eli. E aí, ele fala para Samuel: conta tudo que o Senhor te falou. E ele vai e fala para o Senhor. Ele foi obediente ao Senhor e foi obediente a Eli também. E, consequentemente, a sua mãe também. Então, eu queria falar com vocês sobre a importância de obedecer o pai de vocês. Por quê? Porque quando nós obedecemos aos nossos pais, nós também obedecemos à voz do Senhor. Porque o Senhor fala na palavra dele assim: para que os filhos honrem os seus pais e as suas mães, para que prolonguem os seus dias na terra. Então, quando nós obedecemos aos nossos pais e às nossas mães, nós estamos obedecendo a voz do Senhor. Mas quando nós deixamos de adorar, quando nós deixamos de servir a honrar o nosso pai e a nossa mãe, nós estamos desobedecendo a voz do Senhor. E o Senhor, ele não se agrada com a desobediência. O Senhor, ele se entristece quando nós desobedecemos a Ele. E existem consequências, tanto da obediência quanto da desobediência. Quando nós somos obedientes ao Senhor, ele se alegra com a gente. E ainda que a gente passe pelas dificuldades, o Senhor, ele traz alegria aos nossos corações, porque nós estamos sendo obedientes a Deus. Mas quando nós desagradamos ao Senhor, quando nós desobedecemos a voz do Senhor, o Senhor, ele se desagrada com a gente. E eu queria dizer para vocês, agora dividindo a outra parte, é que para que os nossos filhos honrem os pais e as mães, logo em seguida fala que os pais não devem provocar a ira dos seus filhos. E, irmãos, nós temos subestimado a influência que nós temos na vida dos nossos filhos, porque nós costumamos dizer que as crianças, elas não entendem o que nós estamos falando, só que na verdade eles entendem sim, irmãos. Eles entendem aquilo, porque a Bíblia fala que deixai-me amigos pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então eles têm uma conexão com Deus muito maior do que nós temos, porque eles são puros. Nós já somos pecadores, nós pecamos todos os dias. E nós subestimamos, muitas das vezes a gente acha que, porque eu faço tal coisa, o meu filho não tem que fazer. Mas ele faz, porque ele é o espelho, nós somos o espelho dos nossos filhos. O Senhor Jesus veio aqui na terra, ele se fez homem para que nós pudéssemos ser a imagem e semelhança dele, seguir aquilo que o Senhor fez. E o Senhor deixou nós aqui na terra para que os nossos filhos sejam o nosso espelho. Como que nós queremos que os nossos filhos sejam grandes homens e mulheres de Deus se nós não demos esse exemplo para os nossos filhos? Nós queremos, às vezes, o filho se levanta dentro de casa e fala alto com a mãe, fala alto com o pai, mas como que nós temos falado com os nossos maridos ou com as nossas esposas dentro de casa? Como que os nossos filhos têm visto nós tratarmos os pais e as mães deles? É muito fácil a gente falar assim: o meu filho tem falado assim, assim, assado comigo. Mas como você tem falado com o seu marido? Como eu tenho falado com o meu marido, ou o meu marido tem falado comigo? Porque nós somos os exemplos dos nossos filhos. E muitas das vezes nós subestimamos isso e achamos que, não, eu sou o pai, eu sou a mãe e eles têm que fazer o que eu mando. E muitas das vezes não é assim, irmãos. Nós temos que ser exemplo. Como que nós queremos que os nossos filhos orem se a gente não ora com eles? É muito fácil assim falar: filho, vamos orar, vamos isso. Às vezes a gente fala assim: filho, vamos orar. Os filhos não querem orar e a gente deixa pra lá. Mas se o seu filho estiver doente e precisar tomar um remédio, você vai deixar pra lá ou você vai fazer com que ele tome? Eita glória! Pra ele. A oração, Deus não precisa da oração, é Ele. Nós precisamos orar ao Senhor. E a gente acaba aqui acomodando os
nossos filhos porque eles não querem orar, eles não querem estar na igreja, muitas das vezes por conta da gente. Às vezes a gente sai da nossa casa brigado com o nosso marido, brigado com o nosso filho, brigado com a nossa esposa e vem para a igreja com uma cara feia e quer que os nossos filhos tenham amor e prazer de estar na casa do Senhor, e eles não têm. Nós precisamos trazer nossos filhos para a casa do Senhor com amor, porque o mundo lá fora também leva o filho da gente com amor. O diabo não vem para pegar o nosso filho mostrando para ele quem ele é. Ele vem com amor. Olha, se você for lá, se você for assim, se você for assado, e o filho vai. E a gente traz muitas das vezes o nosso filho para a igreja com cara feia. A gente ora dentro da igreja, mas dentro da nossa casa a gente não ora. A gente chega na igreja e quer cobrar a oração dos nossos irmãos, mas a gente não pega os nossos filhos, a nossa esposa e não ora. A gente gosta de mostrar as coisas quando eu sento à mesa para orar com a minha família, com os meus filhos, quando tem gente na minha casa. Mas quando não tem, eu mal oro para comer, eu mal oro para agradecer a Deus pelo alimento que tem na minha mesa. Mas quando aí aparece um irmão lá na minha casa, eu oro ao Senhor, eu sento todo mundo na mesa, todo mundo em família e conversa. Tem tido falta de conversa dentro das nossas casas. As nossas famílias têm sido uma família distante. Eu estava vendo esses dias, tem crianças menores, bebezinhas, que sabem rezar o Ave Maria de cor e salteado, mas não sabem orar um Pai Nosso do Senhor, não sabem fazer uma oração decente ao Senhor, porque nós não oramos com os nossos filhos. Os filhos, muitas das vezes, os nossos filhos vão dormir assistindo TikTok, aprendendo dancinhas que não agradam ao Senhor. Porque ao invés de nós pegarmos os nossos filhos, se juntar como família e orar ao Senhor, ensinar os nossos filhos com amor a estar na presença de Deus, não é obrigado, não é por obrigação, não é por força de violência. Não adianta forçar a criança a estar na casa do Senhor, tem que mostrar amor para estar na presença de Deus. A gente só vai conseguir trazer os nossos filhos para a igreja e eles permanecer se nós mostrarmos para o Senhor que nós mostrarmos para eles que nós amamos estar na presença do Senhor. Nós temos prazer naquilo que nós estamos fazendo, porque senão eles não vão ter vontade também. Não adianta a gente trazer por trazer, ou muitas das vezes a gente fala dentro da nossa casa, hoje eu só vou porque eu sou obrigada. E os nossos filhos ouvem isso, e aí lá na frente eles dizem, eu só fui porque eu fui obrigada. Porque eu já ouvi muitas das vezes filho falar com o pai, eu fui porque eu era obrigado. Quando muitas das vezes a gente no caminho da igreja fala isso, eu tô indo hoje porque eu sou obrigada, porque eu não queria ir, porque se eu pudesse eu estaria na minha casa. O que a gente tem falado na frente dos nossos filhos, e eles têm ouvido e depois têm falado, jogado na cara de muitos pais que iam para a igreja obrigado, sendo que nós temos que mostrar para o Senhor, mostrar para os nossos filhos o amor que nós temos pelo Senhor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ouvir a voz do Senhor, porque imagina só como não foi difícil para Ana pegar o filho dela, o filho que ela tanto desejou, e entregar para ser ensinado pelo sacerdote. Eu digo para vocês que talvez eu não teria coragem, mas Ana teve um tempo determinado para fazer isso. As crianças, elas naquela época eram amamentadas pelas mães por volta de uns 3, 4 anos. Então Ana amamentou talvez Samuel por uns 3, 4 anos. Ela tinha esse tempo para mostrar para Samuel como se fazia, para mostrar para Samuel como ser obediente, porque Samuel não chegou do dia para a noite lá na casa de Eli sendo obediente a Deus e a ele não. Ana com certeza foi um espelho para Samuel de obediência, porque ela orou ao Senhor, ela pediu ao Senhor para que ele desse um filho a ele, ela foi obediente e cumpriu aquilo que ela prometeu ao Senhor. Esse tempo Ana foi um espelho de obediência para Samuel. Então, meus irmãos, nós temos um tempo determinado. Talvez o meu tempo, o seu tempo determinado para ensinar os nossos filhos a estar na presença do Senhor, a ser obediente, a ouvir a voz do Senhor, seja quando ele, com 18 anos, quando ele atingir a maioridade, e ali a gente cessou o nosso tempo de ensinar. Ou talvez amanhã, quem sabe o dia de amanhã, talvez você não esteja aqui para ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. E o que vão ensinar se a gente não tiver? O que estarão ensinando para os nossos filhos se nós não ensinarmos agora?
Nós não sabemos. Ana sabia o tempo certinho que ela teria para ensinar o filho dela. Mas nós sabemos o tempo que nós vamos ter para ensinar os nossos filhos, porque a gente deseja ensinar para eles até que eles fiquem maior, até que eles façam o que eles quiserem da vida deles. Mas e o dia de amanhã? Quem aqui sabe? O que é a escola? Quem vai ensinar o seu filho a escola? Quem vai ensinar o meu filho? Eu penso muito isso. Quem vai ensinar o meu filho a escola? Porque a escola antigamente ela ainda tentava esconder o que eles pregam hoje em dia. Mas hoje em dia não, tá tudo muito escrachado. A escola ensina o que quer, e se a gente não tiver alicerçado na palavra dentro da nossa casa, o inimigo vai levar os nossos filhos por amor. Por amor. Porque na escola o professor ama, na escola o professor dá carinho, na escola e dentro de casa o pai que é crente, a mãe que é crente. Só briga, é só briga, não tem uma conversa, não tem um diálogo, não tem um amor. Aonde estamos demonstrando o amor de Deus pelos nossos filhos? Aonde estamos demonstrando sermos obedientes a Deus para os nossos filhos? Porque o mundo está aí para levar os nossos filhos. As crianças, meus irmãos, elas têm uma conexão com Deus totalmente diferente de nós. Totalmente. Às vezes a gente acha que eles não entendem, que eles não sabem. Mas se nós plantarmos todos os dias uma semente, se nós alimentarmos os nossos filhos com o amor da palavra, com o amor da oração, eles entendem sim. Eles vão levar adiante para os filhos deles. Eles vão guardar no coração deles, como diz a palavra, ainda que eles se afastem. O Espírito Santo traz a lembrança deles de uma família que sentava à mesa e orava ao Senhor, uma família que sentava à mesa e lia a palavra. O que eu quero para o meu filho é que se amanhã ou depois, amanhã ou depois, as coisas estiverem aí como vão estar, como nós sabemos que vai estar, que o meu filho se lembre da família que ele tinha dentro de casa, quando ele estiver lá na escola, quando ele estiver com os amigos, se alguém falar alguma coisa, o Espírito Santo traga à memória coisas que nós ensinamos a ele dentro de casa sobre a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo ele não nos deixa enganados, meus irmãos. Ele não deixa que um filho de um crente padeça no mundo lá fora, não. Ele traz a lembrança, ele traz a memória do que um pai falou para o seu filho. Eu tenho certeza, meus irmãos, que quando um pai e uma mãe falam algo que entristece o seu coração, todos aqui devem ter, ou já tiveram, se já liberaram perdão, palavras de um pai, de uma mãe que magoou, palavras que entristeceram o coração dos seus filhos, e a gente, guarda. E aí acontece alguma coisa, a gente lembra, fica aquela mágoa, aquela coisa. Então por que nós não plantamos no coração dos nossos filhos a palavra do Senhor, uma palavra de amor, para quando lá fora o inimigo quiser mostrar para o filho da gente coisas que não agradam o Senhor, o Espírito Santo traga à memória as palavras de amor, palavras do Senhor, não deixar ser enganados, não deixar ser enganados pelo mundo lá fora, meus irmãos. Nós temos o poder para fazer isso. Nós temos o poder para plantar a semente no coração dos nossos filhos para que não venha a ser enganado. Eu aprendi muito isso depois que eu virei mãe. O poder que um pai e uma mãe têm na vida de um filho. Porque eu não entendia o amor da minha mãe por mim até eu virar mãe. E depois que eu virei mãe, o amor da minha mãe por mim, eu só fiz amar mais a minha mãe. Porque a minha mãe deixou a vida toda dela. Ela doou a vida toda dela para cuidar de mim, para cuidar do meu filho. E ali eu me maravilhei com aquilo, porque eu falei, meu Deus, sabe, me trouxe à memória coisas que dentro da minha casa, antes dos meus pais se separarem, eu não dava valor. Eu não dava valor. Há momentos que eu tinha com meu pai e com a minha mãe, que quando eu tive o meu filho, eu desejei voltar. Eu desejei estar sentada na mesa com meu pai e com a minha mãe. Eu desejei ali viver momentos que eu não vivia mais. Porque, e meus irmãos, hoje nós temos a oportunidade, hoje eu tenho a oportunidade de fazer diferente com meu filho. Eu tenho a oportunidade de sentar o meu filho à mesa e falar para ele da palavra do Senhor. Eu tenho a oportunidade, eu tenho um tempo determinado por Deus que eu não sei para salvar o meu filho. Porque quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ter que dar conta da alma dos nossos filhos. A gente muito fala de buscar uma alma lá fora, mas nós estamos buscando a alma dos nossos filhos. Nós temos falado com o nosso filho do amor de Deus como nós falamos lá na rua. Nós temos desejado orar com a nossa casa como nós desejamos orar com a
escolheu Samuel e ele ensinou Samuel no caminho certo. Nós temos hoje o tempo de mudar. Se nós estamos fazendo coisas que não agradam ao Senhor, se nós estamos talvez ensinando o nosso filho de maneira que não agrada ao Senhor, nós temos a oportunidade de mudar. Ele errou com os filhos dele, mas ele acertou com Samuel. Ele acertou, ele ensinou Samuel na palavra. Ele ensinou, ele botou Samuel no caminho certo. E ali Samuel, ele guardou no coração dele. Ele ensinou Samuel a ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos deixar os nossos filhos atentos à voz do Senhor. Porque se nós não ensinarmos os nossos filhos a ouvir a voz do Senhor, eles vão aprender a ouvir a voz do inimigo lá fora. E a voz do inimigo, se não tivermos centrados na palavra, ensinando o nosso filho, vai ser muito mais alta do que a voz do Senhor. A gente sabe disso, porque muitas das vezes a voz do inimigo na nossa mente, que estamos aí na igreja todos os dias, é muito maior do que a voz do Senhor. É muito maior. Imagina de uma criança, imagina de um adolescente que não foi centrado na palavra do Senhor e está ouvindo tantas coisas na internet, dos amigos aí fora. Então nós temos hoje a oportunidade de dar um exemplo de vida diferente para os nossos filhos, de ensinar os nossos filhos no caminho certo, de nos entregarmos os nossos filhos ao Senhor, para quando chegarmos lá no céu, nós podemos dar conta de uma boa alma que nós demos para os nossos filhos, de um bom ensinamento que nós demos a ele. Então, meus irmãos, eu queria propor para vocês uma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Quando nós chegarmos nas nossas casas, nós podemos sentar com a nossa família e ver aquilo que precisa ser mudado. Se não precisa ser mudado, se está tudo bem, que assim continue. Mas se tem alguma coisa que precisa ser mudado, o que precisa ser mudado? O que eu posso fazer para que o meu filho tenha um bom exemplo na casa do Senhor? O que eu posso fazer para tornar o meu filho obediente a mim? Porque ele sendo obediente a mim, ele é obediente à voz do Senhor. Muitas das vezes nós deixamos de ler a palavra para educar os nossos filhos, mas a palavra está aqui dizendo tudo que nós precisamos fazer para ter filhos centrados na presença de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos reunir a nossa família, cada um na sua casa, e ver aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa, para que nós possamos alimentar os nossos filhos com a palavra, aquilo que precisa que nós nos unimos mais, porque somos o exemplo dos nossos filhos. Como nós estamos tratando os nossos maridos, como nós estamos tratando as nossas esposas para que os nossos filhos estejam bem. Ainda que ele não faça com a mãe, com o pai, quando ele estiver com a mulher ou com a esposa, ele vai tratar. Como eu me sinto se o meu filho se casar amanhã e a esposa dele tratar ele mal? Porque eu tratava o meu marido mal, porque eu esculachava o meu marido, porque o meu marido não podia fazer nada de errado, que eu gritava com ele. Como eu vou me sentir se a esposa do meu filho fizer a mesma coisa com ele? Pais, como vocês vão se sentir se os maridos das suas filhas gritarem com ela, xingarem ela, maltratarem ela? Como elas vão se sentir? Então, como nós temos feito com os nossos maridos, com as nossas esposas dentro de casa para que os nossos filhos vejam? Porque eles vão escolher alguém que trate eles como nós tratamos as pessoas com quem nós convivemos. Se nós temos uma boa convivência com o nosso marido, com a nossa esposa, nossa filha vai achar um marido que trate bem a ela, porque ela teve um bom exemplo de pai. O meu filho vai achar uma boa esposa que trate ele bem, porque ele teve um bom exemplo de mãe. Então nós temos que ser exemplo dos nossos filhos. O Senhor Jesus, ele veio aqui na terra para ser exemplo para nós e para nos mostrar que ele passou, a gente também poderia passar. Que se nós fôssemos a imagem e semelhança e seguíssemos aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, nós passaríamos por todas as nossas dificuldades. Então nós temos que mostrar para os nossos filhos que se nós estamos com Ele e que nós centramos eles na palavra, eles também vão conseguir vencer. Eles também vão conseguir chegar lá no céu. Eles também vão conseguir se encontrar na presença de Deus. E isso foi o que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço desde já a minha oportunidade em nome de Jesus.